Bem, amigos da Nave Migre Seu Negócio, estamos hoje aqui reunidos para mais uma conversa periódica que nós temos sobre diversos assuntos e hoje vamos falar sobre trabalho remoto. Nos reunimos fisicamente para falar sobre trabalho remoto, interessante, né? Mas fazemos também nossos encontros periódicos de descontração, happy hour, estamos tomando uma cerveja, tomando suco de maracujá, tomando um café. Então, hoje a gente se reuniu aqui num restaurante que a gente gosta muito de vir e para bater esse papo sobre trabalho remoto e falar principalmente sobre os desafios, né, as dores e os prazeres de se trabalhar remotamente. Não precisar sair de casa, enfrentar trânsito. Volta aqui o Fábio da conversa. Não precisar enfrentar o trânsito do dia a dia, metrô, ônibus lotado, mas também nem tudo são flores, porque precisa de um período de adaptação. E aí a nossa conversa vai ser a opinião de cada um sobre esses aspectos, o que mais gosta, o que menos gosta em trabalho remoto. E vamos começar então pela nossa comissária de bordo, que olha o sorrisão dela Olha o sorrisão dela de estar trabalhando aqui presencialmente conosco hoje. Quais são os seus principais desafios e o que você mais gosta em home office ou trabalho remoto? O que eu mais gosto é autonomia e liberdade, fazer a minha agenda, os meus horários, ser flexível. Desafio é parar para conseguir ver o dia. Pronto, volta aí de novo. Começa de novo. Vantagens, porque eu faço minha agenda, eu faço os meus horários, tenho flexibilidade, e os desafios é que às vezes eu não vejo o dia, a cor do dia, o sol, a luz, enfim, pôr do sol, não consigo parar, porque às vezes eu fico direto e é claro que sendo flexível você não tem horário, mas se você tiver disciplina, isso se resolve. Isso é um desafio. Então a Bianca, nossa comissária de bordo, a primeira dica para ela é: abra a janela, não trabalhe de janela fechada, porque aí você vai ver a cor do dia, né? Bem, amigos, voltamos de um pequeno intervalo e agora o pessoal aqui está um pouquinho animado, mas agora a gente vai falar com a Ale, que é do departamento de abdução de clientes. Então ela fica responsável ali aquela luzinha que a gente vê em filmes que leva para a nave os nossos tão queridos clientes, né? E aí, Ale, como está sendo essa experiência neste começo de embarque, nesse período de embarque na nossa tripulação? Como está sendo essa experiência? E pontuando que a Ale é a mais nova integrante aí também e está entrando agora para o home office, né? A primeira experiência dela com o home office. Bom, a maior dificuldade é a disciplina, porque quando você está no ambiente corporativo, tem ali o horário de entrar e de sair e você se organiza por aí. Eu ainda estou com uma certa dificuldade com a disciplina. A parte mais bacana é a liberdade de você poder tratar de vários assuntos ao longo do dia, daí um pouco de pesquisa de cliente, um pouco de estudar, e você ter essa flexibilidade de fazer do seu jeito, modelar o trabalho do seu jeito e criar uma personalidade própria, né? Uma coisa muito bacana que eu vi esses dias é que a gente precisa se preocupar com a nossa automarca, né? E aí quando você pensa no home office tem essa questão de como eu vou fazer, porque isso vai criar minha automarca. Então tem essa vantagem que você fortalece, e o desafio é a disciplina. No início você sofre um pouquinho, mas eu acho que eu estou me ajustando. Então é isso aí. A Ale criando a automarca dela, concorrer aí com Volkswagen, BMW e outras empresas. Foi péssima essa, pelo amor de Deus. Eu achei ótimo. Vai cortar isso aí, ele vai deixar, a sua vai cortar. E eu vou dar mais um gole e não pode aparecer igual um. Vamos mesmo. Making off, calma. Vamos mesmo. E agora o nosso outro membro da equipe de abdução de clientes, o Fábio, que inclusive
além de estar fazendo um trabalho remoto ou home office, numa forma que a gente está mais acostumado, que de certa forma é perto fisicamente, né, mas está trabalhando em casa, mas ele está indo mais além, ele está indo morar em outro país, do outro lado do mundo praticamente, outro continente, e vai ter uma experiência em questão de fuso horário para se adequar com os nossos horários aqui no Brasil. E Fábio, conte um pouquinho como foi sua experiência até agora e o que você espera enfrentar de desafio para os próximos meses. Bom, então é isso aí. Como o Vini disse, vou sair do país e isso para mim sempre foi uma coisa, um sonho, uma vontade. Esse trabalho remoto, não perder tempo no trânsito, indo ali e aqui, chegar na hora demarcada, vendo pessoas não tão produtivas, você tentando produzir, isso daí para mim era muito difícil. E hoje uma vantagem muito grande é você conseguir fazer a sua rotina, como elas disseram. Você faz a sua rotina, você aprende coisas novas. Então eu era muito da área de vendas, hoje estou tentando entrar numa outra área, marketing digital, totalmente diferente da minha, aprendendo muito com isso, e isso é uma super vantagem. Então hoje, aprendendo uma nova área, fazendo tudo isso de casa, conseguindo ficar mais com a família, tendo meus cachorros, tenho 3 no caso, que é trabalhoso, então eu passeio com eles, eu consigo ficar com eles e acompanhar todo esse crescimento, enfim. Isso para mim é uma vantagem muito grande. Agora, o problema lá fora vai ser adaptar com essa hora Brasil e Europa. Então esse para mim vai ser a desvantagem, mas o resto é muito vantajoso de você conseguir fazer a sua hora, trabalhar como você acha que deve, aprender coisas novas. Então você está lendo. Então a minha folga hoje é ler um livro sobre o que eu preciso aprender. Minha folga hoje é ver um seminário, é ver alguma palestra. Essa é a minha folga hoje. Então talvez eu seja mais produtivo e tenha muito mais trabalho do que antes, mas muito mais focado e entregue muito mais resultado. Isso é sensacional. Então, esse foi o Fábio, um gênio incompreendido, porque era tido praticamente como um vagabundo pelas vezes que trabalhava, porque não conseguia se encaixar no meio corporativo, e agora ele é um cara super estudioso, super dedicado, justamente por conta do trabalho remoto. Então, fica a dica aí, você que sofre aí com pai, mãe, família, falando: ah, você não paga emprego, poxa, você não é dedicado, que vagabundo que você é. Vai experimentar um trabalho remoto. Pai, mãe, tá aqui a dica. Você que é um vagabundo, vai trabalhar conosco. Vem reconhecer o marketing de favela. Desde que tenha propósito. Pode crer, mano. Oh, mano, nunca fiz tanto curso que eu fiz esses 2 meses, cara. Tá Eu estudei tanto na vida. E quando eu estudava, eu tinha uns 18, 20 anos. Era fácil adquirir o conhecimento. Hoje, como é? Marketing o quê? Puta, não sei nem o nome, calma aí, de novo. Você tá louco, cara. É o call to action. Agora vamos apresentar o Edu, intitulado como Chef Visionary Officer. Olha só. Tive que pesquisar no Google até para entender essa nomenclatura, mas é um cara que quer ser um visionário, quer pensar à frente, descobrir novas tecnologias, trazer inovação para a nossa nave. Aquela exploração já está colonizando Marte praticamente, né? Então, Edu, explica pra gente como que foi fazer essa transição aí de uma área de inovação, de uma empresa tradicional, para um trabalho remoto e uma empresa que busca, de certa forma, essa tecnologia, e quais os desafios que você está enfrentando nessa transição, né? Porque está ainda entrando no nossa cultura, nos nossos trabalhos. Querendo ou não, quando se fala em inovação, a gente pensa em liberdade, coisas novas, coisas que não existem, e por causa disso a gente tem que ir atrás e tem que implementar coisas que até então não eram conhecidas ou não podiam ser colocadas. E foi isso que eu fiz nessa empresa. Eu dava soluções, dava ideias, mas por termos de burocracia não era possível instalar os programas que eram necessários, ou as licenças que eram necessárias não podiam, porque já tinha um programa substituto. Até a questão de validação, explicar para as pessoas o que eu faria,
ter o aval delas, que eram diretores e gerentes, então isso demandava muito tempo, demandava muita explicação e recursos, que era muito telefonema, muito e-mail, muita conversa, muita reunião, e no fim acabou não dando certo. Aí eu acabei saindo, acabei vindo aqui para a Migre, e a parte do home office, claro que na burocrática não tinha isso, tinha que ir lá todo dia, de tal horário até tal horário, até porque lá depois de um certo horário o computador desligava sozinho, para você ter noção de como era lá. Então era bem regrado, tinha que seguir aquilo, e se sair daquilo ia causar problema ou um desvio de procedimento, e aí seria todo um caminho novo para poder resolver isso e etc. E aqui, as coisas boas do home office são as 3 horas que eu estou ganhando, em vez de estar no transporte, indo até lá fisicamente. Então eu tenho muito mais produtividade, nesse tempo eu posso aprender alguma coisa, eu posso adiantar alguma tarefa, eu posso me aperfeiçoar em algum assunto, para aí sim, entre aspas, no horário oficial de trabalho eu já poder estar mais adiantado e terminar mais rápido ou de uma forma mais eficiente. O único ponto é que, como eu não tenho costume, justamente por vir dessa outra empresa, eu ainda estou me adaptando a esse tipo de processo, a esse tipo de rotina. E com isso eu estou tentando me adaptar mais e mais com o fato de estar o social e o profissional no mesmo lugar. É mais essa questão de divisão e disciplina, mas de resto está ajudando muito e está muito melhor. Então a dica pro Edu, que está no departamento de ciências da nave e inovação, é comprar um cachorro para poder passear com ele e conseguir socializar um pouco mais. Eu tenho 3. Beber uma cerveja num botequinho, fazer aquela amizade marota, né? Me chamem no Insta. E agora vamos falar com o Denis, que já passou pelo departamento de abdução também, e agora é nosso guia intergaláctico, então é responsável aí por guiar os nossos clientes para garantir o sucesso durante essa viagem pelo universo do marketing digital. E é um rapaz que passou por um período sabático, trabalhava numa empresa também mais... formal, de terno e gravata. Exatamente. E fez um período sabático aí estudando ilustração. Então, nesse período sabático ele aprimorou as habilidades de ilustração, fez desenho para várias pessoas famosas aí, sites, por exemplo, Não Salva, aquele site de piada aí que provavelmente você passa muito tempo durante o horário de trabalho assistindo os vídeos e as piadas, né? Pensa que a gente não sabe, a gente sabe, tá de olho no senhor. E aí, Denis, conta um pouco pra gente como que está sendo esse período aí, de todo esse processo, trabalhando em casa e passando por vários departamentos da nave também. Acho que melhor falar com a câmera. Mas não, olha primeiro pra ele e fala, tá, aí você vê. Boa. Então, Vini, eu acho que talvez o maior desafio mesmo, eu já passei já. Porque o desafio que eu tive, eu tirei um ano de um período sabático realmente para estudar. E esse ano eu consegui criar uma rotina. Eu acho que quando você cria uma rotina, você tem que se entender e entender aquilo que você precisa criar. E aí você tira uma média para tentar ajustar os horários do seu corpo com aquilo que você precisa entregar para a empresa. Então esse primeiro desafio eu já tinha passado antes mesmo de entrar na Migre para começar a efetuar o trabalho dessa forma. E eu entendi que dependendo do setor onde você está na empresa, diferencia realmente a sua rotina e também dentro da rotina que você cria, você começa a criar mini desafios. Porque, por exemplo, um segundo desafio que eu enfrentei foi de eu colocar na rotina coisas que me agradavam. Por exemplo, fazer algum contato com outras pessoas, porque eu me pegava acordando muito cedo e indo dormir muito tarde e passar 2, 3 dias trabalhando direto. Porque eu acho engraçado que quando você está numa empresa mais tradicional, você fica esperando espaços para você poder abrir aquela aba do YouTube, aquela aba do Facebook. E um desafio diferente quando você está trabalhando no home office é você se pegar trabalhando e não parar mais de trabalhar, sabe? Você está trabalhando, pensando no trabalho, a hora que você está dormindo, que você está acordando, a hora que você está indo para o bar, a hora que você está em casa. E é engraçado porque até a forma de remuneração que você ganha afeta a forma como você pensa.
Porque se você tem um salário fixo, talvez sua mente seja um pouco mais fixa em relação ao seu trabalho. Se você é comissionado, você tem que pensar no seu trabalho por mais tempo que o restante das pessoas, te forçando, entre aspas, a pensar mais no trabalho, a ser mais criativo. E ainda, uma coisa que a gente bate muito na tecla também dentro da Migre, que é o ócio criativo, você tem que abrir um espaço para ele. Então acaba que tem dias que você se pega trabalhando durante 3, 4 horas e tem semanas que você se pega trabalhando de sábado a sábado. Então eu acho que é engraçado não só você criar a rotina, como você entender o que é saudável para você e diferenciar o que é saudável para você e o que é para a empresa. Então olha só, para a gente resumir o papo de bar da nave de hoje, o que acontece? A gente consegue respeitar mais as nossas necessidades, vou dizer até fisiológicas. Tá cansado? Dorme. Tá com preguiça? Dorme. Tá a fim de correr? Vai correr. Acordou naquele dia que não tá afim, né? Exatamente. Acordou de ressaca. Tá virada, ressaca. Exatamente. Mas você vai acabar compensando não por obrigação. Vou dizer sim, por obrigação, mas não por obrigação com a empresa. Por obrigação com suas necessidades pessoais. Porque o seu desempenho está, de certa forma, atrelado aos seus objetivos também. Então, você consegue ser mais produtivo quando você está mais disposto para isso. Sim. E você consegue ter um descanso ou ter o ócio criativo quando o seu corpo está pedindo isso também. E acaba criando disciplina, acho que para outros aspectos da vida, porque você acaba não dependendo de fatores externos para criar a sua disciplina. Você é obrigado a ter um autoconhecimento e a conhecer os mecanismos que funcionam melhor para você ter essa disciplina, que você acaba conseguindo aplicar de forma mais eficaz, acho que em outras partes da vida, outros parâmetros também. Eu creio que, até complementando isso que você está falando, você acaba se tornando, olha que engraçado, né? Meio que filosofando, você acaba se tornando mais completo quando você vai fazer o home office, porque você não divide as suas tarefas da forma como o mercado pede. Você divide suas tarefas conforme elas têm que ser divididas mesmo. Porque, por exemplo, muitas vezes em diversos locais que eu passei de trabalho comum ou tradicional, a gente conversava muito entre os funcionários, falando, poxa, nós estamos aqui contratados para ficarmos 12 horas dentro desse local, com um trabalho que a gente faria em 6 horas. Você perde literalmente 6 horas da sua vida ali, porque se você não se sente querendo fazer aquilo durante aquele tempo, você não vai fazer bem e você não vai estar fazendo outra atividade, você vai querer simplesmente parar de fazer qualquer coisa, esfriar a mente. Isso é um problema, porque, por exemplo, o Fábio até comentou, hoje em dia a gente pode esfriar a mente e ler um livro que vai ser produtivo daqui a um tempo. Você, querendo ou não, pensa a longo prazo, que é uma coisa difícil para as pessoas hoje em dia. Você no home office acaba pensando a longo prazo porque você se obriga a isso. Eu trabalhei, meu último trabalho numa empresa, era uma empresa que propunha, uma agência que propunha inovação o tempo todo. Aí eles começaram a querer engessar. E a minha proposta era trabalhar de 6 a 7 horas dia. O que aconteceu? Durante essas 6, 7 horas dia eu produzia muito. Mas por uma razão mágica eles acharam que não estava bom. Porque eu teria que ficar das 8, 9 da manhã até meia-noite lá, que aí eu ia mostrar engajamento. Eu saí de lá. Todo o material que eu construí em 6 meses que eu estive naquela empresa permaneceu e as pessoas novas que entraram vão conseguir dar sequência. Eu consegui produzir muito mais de 6 horas do que as pessoas que estão lá babando ovo pro chefe 12 horas não fizeram. E eu sempre acreditei nessa questão de que quando você acredita no que você faz, você tem retorno. Não importa o que seja, um bolo, uma espaçonave, qualquer coisa. Se você acredita de verdade naquilo, você consegue vender, você consegue trabalhar, produzir. E o conceito de criatividade, de como fazer, também é muito cansativo. Às vezes você vai para um Ibirapuera olhar para aquele riozinho, alguma coisa vai acontecer com você. E a gente está muito preso, né? As pessoas falam de palavras muito bonitas, criatividade, inovação, a tecnologia avançada, esse monte de termo legal, só que na prática eles querem tudo engessado. Né? E a nossa mente, ela precisa dessa coisa aberta, dessas explosões. E quando a gente consegue essa produtividade explodindo,
sem ninguém para dizer para você como você deve fazer, fala, caramba, e agora? Agora eu tô livre, que merda. Mas aí de repente você fala, não, legal, e aí como que eu vou fazer com que isso funcione, né? A mágica é essa, você conseguir fazer esse negócio e ter uma direção. Sabe qual é o grande barato da zona de conforto? É que ela é confortável. Então, quando você tenta fazer as coisas de uma forma diferente do que está acostumado, do padrão, você está saindo dessa zona que é confortável. Por isso que no discurso muitas vezes é lindo, mas na prática causa esse desconforto e acaba não colocando em prática mesmo aquele discurso, né? E eu até tenho uma teoria que eu falo que se as pessoas trabalhassem 4 horas por dia, iam ser muito mais produtivas. Por quê? Imagina que você entrasse às 8 da manhã e tivesse só até o meio-dia para entregar as suas tarefas do dia. O que você ia fazer? Ia chegar na empresa e ia focar. Como você sabe que você tem que ficar até às 6 da tarde, o que você faz? Você para tomar um cafezinho, para conversar, para abrir a aba do YouTube, do Facebook. E aí quando vê o dia acabou e você não conseguiu entregar aquilo que você se propôs. A única prioridade que você colocou no dia, né? Exatamente. Então a restrição de tempo também seria muito útil. E é um contrassenso essa questão de quanto mais horas no trabalho, mais vai produzir. Por quê? Se você pensar em horas máquina, que isso tudo acho que veio da Revolução Industrial, né? Então, pensando em horas máquina, realmente, mais tempo no trabalho, mais vai produzir. Só que nós não somos máquinas. Nós somos seres biológicos, pensantes, humanos. Nós cansamos, temos fadiga, nós temos comportamentos que a gente traz no nosso DNA, necessidades. Então, a gente precisa evoluir para uma forma de trabalho mais inteligente. Nós não somos seres inteligentes. Até a gente tem um livro aqui, ó, A Única Coisa, tá vendo? Vou colocar aqui a única coisa na tela de vocês. Uma única coisa. Que é o foco. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. E realmente isso. Não querer abraçar o mundo, não querer... Foca, né? Às vezes você pegar uma tarefa por dia é melhor do que você tentar fazer várias num dia só, e aí acaba a semana e você não fez nenhuma delas por completo. Engraçado isso, né? Pontuando uma coisa que a Ale falou e o Vini também, é que o que a Ale estava falando, no nosso ramo, o ramo de marketing, especialmente o marketing digital, ele tem uma coisa que... No nosso ramo, pontuando o que a Ale falou, eu acho engraçado, porque o ramo em específico, ele tem uma coisa que a galera exalta muito, que é aquela coisa de, nossa, eu fiquei na agência até tarde comendo uma pizza lá, e aí a gente ficou trabalhando até meia-noite, até 1 hora que precisava entregar para o cliente. Você se vangloria de coisas que em outras áreas o pessoal ia chamar o direito trabalhista para poder correr atrás dos direitos dele. Porque a pessoa fica trabalhando até as 3, 4, 5, 6 horas da manhã sem ser bem remunerado. E é engraçado como quando você está numa estrutura diferente dessa estrutura tradicional, você não precisa ser forçado a fazer isso. Você faz realmente pela vontade que você tem. É engraçado, voltando até o que a gente estava falando antes, o que a Ale pontuou, quando você vê muito palestrante de palco falando assim, não, faça com vontade que vai dar certo e tudo mais, soa meio falso. Mas se você for pensar lá atrás, numa cultura chinesa, o Kung Fu é isso. O Kung Fu ele não é uma luta. Ele é o ideal de que tudo que você fizer, se você fizer focado 100% naquilo, aquilo pode se transformar numa arte. Por exemplo, a arte chinesa de fazer chá, que mostra para a pessoa o coração puro que ela tem através de um chá. Eu acho que isso se demonstra através do seu trabalho diário, se for aquilo que você acredita. Então, realmente, o discurso, ele é batido, mas é uma verdade. O flow também entra muito nesse sentido, né? Uhum. O flow é aquilo que a gente faz, que a gente acredita, que a gente gosta, que a gente tem propósito de fazer, e ao mesmo tempo você está dedicado 100% ali naquele momento, por isso que a gente chama de flow. Exatamente, eu trago muito do que eu estudei de ilustração para o meu dia a dia, porque eu sempre falei para as pessoas que desenho é referência mais paciência. Mas essa paciência eu resumi porque ele é muito amplo. É paciência para aprender, é paciência para errar, é paciência para acertar e não ser ansioso em acertar. Paciência, ela é realmente uma coisa que faz parte do seu foco. Isso não quer dizer que tudo que você fizer no seu dia a dia vai ser uma coisa legal de fazer. Isso significa que você sabe onde você quer chegar. E aí,
esse caminho, a graça não está tanto no resultado, mas no caminho, né, para chegar nesse resultado. O importante é a sua rotina, né? Exatamente. Então, alinhando tudo que foi falado até agora, então é o seguinte, por que você está trabalhando onde você está trabalhando? Porque você precisava de dinheiro, porque você precisava de uma oportunidade, porque você tinha que ter algum lugar para ir, vamos dizer assim. Então você começa a entrar naquele, eu preciso ir. Então, tanto faz ser do lado de casa ou 5 horas de casa. Você vai e vai voltar. Você tem a hora para chegar. Então você precisa chegar lá aquela hora. Você se planeja antes para chegar aquela hora. Aí você chega lá e você fala, cara, isso aqui sempre foi feito desse jeito, mas eu tenho um jeito melhor. Eu tenho, o Adu falou, uma tecnologia, uma coisa para colocar. Mas não pode, porque sempre foi feito. Então é a zona de conforto que a Lê falou. Ela briga com o chefe, fala com alguém, vão tentar diferente? Não, porque é zona de conforto. Ele também está ali por causa de talvez um salário, talvez uma posição, talvez alguma coisa que outro almeje e a sociedade faça, putz, vai por isso. Então, depois de tudo isso que a sociedade almeja, nós ficamos sem memória suficiente no celular para continuar esse bate-papo, papo de boteco da nave. Mas eu gostaria de agradecer você que teve paciência de nos acompanhar até aqui, convidar você para comentar, tirar suas dúvidas. Exatamente, que também almeja um trabalho com mais propósito, com mais liberdade, mais remoto e de repente com pessoas assim. Se você quiser expandir a sua linha de aprendizagem, venha para cá. Quiser conversar com a gente, deixa um comentário aqui, chama no WhatsApp, no Skype, no Instagram, nas nossas redes sociais, marca consultoria gratuita com a gente, vai ser atendido pelo pessoal do departamento de abdução aqui. Quiser falar de inovação, tem o Edu. Quiser falar de processo de atendimento ao cliente e se garantir o sucesso do trabalho aí da sua empresa também, fala com o Denis. Quiser contar piada, pode falar comigo, não tem problema. Pode parar. Bem, amigos da Nave Migre Seu Negócio, estamos aqui hoje para mais um episódio dos nossos hangouts aí, quinzenais, semanais, periódicos, não tem data definida, mas hoje vamos falar sobre trabalho remoto. E curiosamente estamos todos reunidos aqui, ninguém está remoto, mas é justamente para falar sobre isso. Olha só, este ser. E aí é o seguinte, nós nos reunimos, tá embaçado, pronto. É porque ele tá perdendo foco. Tem que se mexer mesmo. Então foco na conversa. Deixa eu ficar na mesma tem que mexer distância que você. É porque eu tô fazendo assim, ó. Fica aqui na mesma distância que tá. Pronto, eu vou focar em mim. Parece um galo. Vai. Eu fui visitar minha avó e ela tava bem no outro dia. Nossa, foi mal, pode cortar, não. Porque é verdade, foi foda pra caralho. Desculpa, mas é verdade. É que ele falou, não tem a luz, não sei o que. Isso é verdade. Verdade. Cara, isso me quebra, mano. Eu queria ter uma seriedade. Minha avó no dia do ela morreu, do nada. O cara é super feliz contando isso, né? Eu tinha 96 anos, era tranquilo. Não foi algo inesperado, vamos lá, não foi uma tragédia na família. Exatamente. Tudo bem, a gente vai editar e fazer a parte do making of. No fim do vídeo entra isso aí. Aí, velho, a gente